Por quê? Começando a gravar, pessoal, preste atenção, conversa depois. Hoje não é um dia importante. Essa prova que a gente vai fazer sexta-feira nada mais é do que os conteúdos que a gente já viu aqui. Eu garanto a você que tudo que eu já falei aqui vai estar lá na prova. Certo? Essa prova é uma preparação para vocês fazerem a prova do IDEB. E vocês sabem que as provas do IDEB eles não trabalham com competência e habilidades como o Enem trabalha, por exemplo, que é uma coisa que eu estou acostumado a trabalhar, que é com competências e habilidades. O IDEB ele trabalha com descritores, português tópicos, que também são descritores, só muda o nome, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu vou dar uma revisão dos descritores que cai na prova do IDEB. E as questões que eu resolvi aqui já foram questões que caíram na prova deles e que provavelmente vai estar muito semelhante para vocês, tá certo? Provavelmente. Não quer dizer que está igual, não quer dizer que está semelhante. Se vocês prometerem assistir essa aula, abrir a mente, abrir o coração, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova de IDEB e uma excelente prova sexta-feira. Porque não é difícil, galera. Não é difícil. O Enem eu considero difícil porque não mede conhecimento, e sim agilidade e tempo. Já as provas do IDEB são tranquilas, porque você tem bastante tempo, tá bom? E só, na maioria das vezes, é só duas disciplinas, né? Matemática e português. Não sei esse ano. Então, olha para mim, ó. A primeira coisa que eles amam cobrar é circunferência. Eu já comecei circunferência aqui com vocês, por isso que eu vou começar com o descritor 11, porque eu já comecei a falar de circunferência aqui. Então, eu já vou começar lá no 11, certo? Vou botar primeiro os que eles amam cobrar, depois eu vou para os demais. Então, eles amam o descritor 11. Então, você tem que saber o que é uma circunferência e um círculo e as duas fórmulas principais da circunferência e do círculo. Tá certo? Primeira coisa que você não pode deixar de entender, o que é um raio, certo? O raio, galera, é aquela medida que você sai do centro até a extremidade da circunferência. Qualquer medida do centro à extremidade da circunferência, isso é raio e ele é igual para toda a circunferência, ele não muda. Agora, se eu tenho um segmento que passa pelo centro e liga as duas extremidades, ó, ele liga as duas extremidades, mas ele passa pelo centro. Aí o nome dele é diâmetro, tá certo? Esses dois aqui não pode sair sem saber. Diâmetro também é conhecido, galera, por ser um raio mais um raio, ou seja, dois raios. Então isso é muito básico, mas eles amam isso. Tá certo? É muito básico, mas está lá na prova do IDEB. Eu provo a vocês, já vou fazer uma questão de lá, que só cobra a ideia de raio e diâmetro. Não faz nenhuma conta. Tá bom? Cuidado, se ele perguntar o que é uma corda é qualquer segmento de uma extremidade à outra. Então, foi de uma extremidade à outra, é corda. Ele precisa passar pelo centro? Não. Se ele passa pelo centro, ele recebe um nome especial. Essa corda é tão famosa. Diâmetro, né? Exatamente. Agora, cuidado, eu já vi questões lá dele perguntar se o diâmetro é uma corda. Aí vocês dizem que sim, tá? O diâmetro é uma corda. Como ela é especial, ela recebe um nome especial, tá bom? Então, qualquer diâmetro é corda. Agora, nem toda corda, nem todas elas é diâmetro. Para uma corda virar um diâmetro, ela tem que passar pelo centro. Se não passa, já não é mais diâmetro, é só uma corda pura e simples. Tá bom? Então, para ser corda, eu tenho que ligar, olha o desenho aí, ó, de uma extremidade à outra da circunferência. Lá no ensino médio, vocês vão aprender outra coisa, que é a flecha. A flecha liga da extremidade da circunferência à corda. Então, lá vocês vão aprender flecha, tá bom? Aqui não, mas lá vocês vão aprender. Aqui só aprende o que é raio, corda e diâmetro. Corda e diâmetro são parecidíssimos, tá bom? Mas o que é que eu quero que vocês entendam também? Eu quero que você entenda que se eu te der o diâmetro, se eu dizer a você, ei, Mariana, o diâmetro é 20,
eu posso achar o raio. Que é quanto? Pensa, quanto é o raio? É o diâmetro dividido por 2? Isso, é o diâmetro dividido por 2, que minha colega já respondeu, que é 10, tá certo? Então, se eu te der o diâmetro, você divide por 2, acha o raio. Se eu te der o raio, eu digo, ei, André, o raio é 50. Quanto é o diâmetro? 25? 25. 100. Hum. É 100. É 100. 100. É raio multiplicado por 2. Exatamente. Porque o diâmetro, você vai pegar 2 vezes o raio, ou seja, você vai somar um raio mais um raio. Então, 50 mais 50 é 100. Não pode confundir diâmetro com raio. Então, esse jogo, eles amam fazer lá, e vocês estão caindo ainda nesse tipo de jogo. Vou fazer de novo, vou brincar de novo com vocês, ó. Certo? Vou brincar de novo. Se eu digo, André, o raio é 30. Quanto é o diâmetro? Ó, era para ser mais rápido. É 60. Isso. Não pode Aí pensar fica a dúvida. Confunde 30 a duas cabeça. vezes? em não. Isso é muito simples. Vocês não podem errar mais isso. É só lembrar que para ter um diâmetro é uma junção de 2 raios. É só pegar 2 raios da bicicleta, você vai ter o diâmetro. E para ter 2 raios, Isso. Se eu te disser agora, André, que o raio é 100, o raio é 100, o diâmetro é quanto? eu vou chutar esse negócio, mas eu acho que não. É Tá bom. 200. Certo? 200. Agora, olha o inverso. Ó. Agora eu vou dar o diâmetro e vou querer o raio. Certo? Aí eu digo a você, Wagner, o diâmetro é 500. 500. Quanto é o raio? 250? Isso, 250. Se eu digo, Ana, o diâmetro, Ana, é 3. Quanto é o raio? Nossa, daí. Calma, é número com vírgula? 1,5. 1,5. Isso. Meio, no caso, né? É 1,5 ou 1,5. Eu ia dizer tipo isso. Certinho? É, Entenderam? porque meio é 0,5. Pronto, O medo de falar é maior. vamos para a primeira questão. Vamos para a primeira questão. Questões que caem lá. Vocês vão ver que não é difícil, que cai lá. Tá certo? Não é difícil. E que cai nas provas do IDEB. Ao meu ver, até agora tá fácil. Mas eu não vou dizer nada, porque sempre tá fácil, termina difícil, né? Claro. Nada disso. Tem nada disso aí. Tá chorando. Já vai ser entendido. Quando pede o raio, é o raio 2 vezes. Quando pede o diâmetro, é o contrário. É. Não. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar Eu isso acho. aqui. Legal, vou diminuir aqui esse zoom aqui, que isso aqui a gente já viu. E esse aqui eu vou aumentar o zoom para vocês verem bem bacaninha aí. Aí, ó. Questão do IDEB, tá bom? Olhe para a questão do IDEB. Mariana, pode ler a questão para a gente, Mariana, por favor? Posso. Na circunferência abaixo. Dentro, isso é um zero ou é um O, Alderi? É o centro. É. Os segmentos C e D, OF e AB são nesta ordem. Tá bom. Então, ó, ele quer saber CD o que ele é, OF o que ele é e AB. Primeiro que eu vou... Ah, tá. Quer saber o que é, né? Tipo, se é corda, se é raio, se é diâmetro, é? Isso. Vamos olhar CD. Olhe para CD aqui, ó. Vou marcar com azul, fica mais bonito. É Ó, corda, né, Alderi? isso, garoto. Ó, não passa pelo centro, tá ligando as duas extremidades, não tem o que eu fazer, ó. É uma corda. Aí você já vai olhar as alternativas, ó. Você já elimina diâmetro, você já elimina raio. Você agora tem 50% para você acertar a questão. Ou A ou D. Eu digo que é A. Certo? Agora você vai Porque eu acho que nessa ordem ele quis dizer respectivamente, né? que ser. Então, O, desse O a F é raio. E A e B é diâmetro. Então, é corda, raio e diâmetro. É A, respectivamente.
OF, ó, tô saindo do centro, ó. Saindo do centro e vou lá para a extremidade, tá vendo? Lá para a extremidade. Tô pintando de azulzinho aí. Uma coisa que vai do centro à extremidade não tem erro. Mariana já disse, é o meu raio. Tá certo? Eliminada a D, só resta a letra A para marcar. Vou continuar, mas a questão já... Você já podia passar para outra. Você já não perde mais tempo aí. Certo? Agora eu vou para achar A, B. Vou achar esse segmento. A, B. Então, olha cá, ó. Tô aqui em A, vou pintar aqui de azul, ó, da extremidade, passei pelo centro e vou lá para B, ó, certo? Então, uma coisa que é ligada de uma extremidade à outra e que passa obrigatoriamente pelo centro, a gente chama isso de diâmetro, certinho? Questão difícil, eu não disse a vocês. Por favor, Dari, coloca umas questões assim. Não é eu que coloco, não, Mariana. Não é eu que faço essa. Não, nada de sexta-feira, pô. Então, na de sexta também não sou eu que elaboro, não, a prova de sexta. Oxi, não. Não, não. Nem eu, nem Kels. Ô, Dari, eu quero chorar. Legal? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Uma questão que envolve Andrei, tá certo? Então, presta atenção. É uma Presta atenção, Andrei. Se não levar um cascudo aí, erra a sua própria questão, rapaz. Aí fica vergonhoso, né? Como a questão envolve Andrei, eu vou pedir para ele ler, tá? Por favor, Andrei. Ok, se sou ainda, mas... Posso ler? Pode, por favor. Eu não sei falar meu nome, tá ok? Andrei queria fazer uma cerca em volta ao Denox. Ele levou o desenho com as medidas numa loja. Quantos metros? Qual é o comprimento? Qual é o perímetro e a cerca ele vai usar no mínimo para cerca seu jardim? Não se faz esse nome não, esse bicho basta usa, não sei o que, não sei o que. Na verdade, essa palavra jardim aí tá no lugar errado, né? Era quanto ele vai usar, no mínimo, para cercar o Denox, né? A palavra que deveria estar aí era... Aí ele mandou usar. Esse Rzinho é o quê? Raio, é? Raio É, igual esqueci 3,14. dele. Mas Mínimo para cercar o seu 3,14 não é o jardim. pi? É o valor aproximado de pi? Isso. Tá certo, o raciocínio. Agora você só precisa lembrar de uma coisa. O que a questão está me pedindo? O que é que ela quer que eu calcule? Eu fui bonzinho, eu modifiquei essa questão. Ela está lá no IDEB, só que ela não é assim lá. Ela só pede quantos metros de cerca, no mínimo, ele vai usar. Quantos metros de cerca? Aí você tem que dizer, ele vai fazer o quê? Ele vai cercar? Ninguém cerca um terreno assim, ó. Eu vou assim, na doida, não. Botando cerca no meio do terreno, não. Ninguém cerca um terreno assim. Quando o cara vai cercar um terreno, aí você tem que raciocinar. Ele vai botar nos limites do terreno. Ó. Ele vai fazer a cerca aqui, ó. No limite do terreno, ó. Certo? Então, a cerca vai rodear o terreno. Não é isso, galera? Isso é a lógica de fazer uma cerca. Ou vocês não sabem fazer um curral, nunca viu fazer uma cerca, pelo amor de Deus. Se não viu, vá morar em São Paulo, pelo amor de Deus. Vocês não são coremenses, não. Por que São Paulo? Porque lá ninguém faz cerca, lá é cheio de prédio, cheio de tudo. Galera, então se liga. Se eu quero cercar o terreno, eu quero isso aqui, ó. E isso aqui, galera, é uma circunferência. Mas aí pelo raio já dá para saber o diâmetro, Dari. Olha lá. Então ele quer essa bordinha preta. Quando eu quero a bordinha preta, é uma coisa. Quando eu quero, por exemplo, se eu quisesse gramar esse terreno, encher de grama, se eu quisesse, por exemplo, encher de flores, se eu quisesse cobrir com a cerâmica, cobrir com cimento. Então, se eu quisesse cobrir o terreno, eu tinha que pegar toda a área do terreno, cobrir ele com grama para deixar ele bonitinho, cobrir ele com flores para deixar bonitinho, cobrir com cerâmica. Já imaginou eu fazer um quarto circular e querer cobrir o quarto circular? Então eu tenho que cobrir, eu tenho que pintar. Quando eu pinto a superfície, quando eu quero cobrir a superfície, eu estou envolvendo área. Quando eu estou falando da borda, uma cerca,
eu quero fazer no setor circular, na borda, no comprimento, no perímetro, tudo isso é sinônimo. Eu quero só o comprimento da circunferência. Eu só estou mexendo com o comprimento, com o tamanho dela. Então, tem uma diferença entre área e circunferência. Tem uma diferença, cuidado. E eu ensinei a vocês a fórmula da área e a fórmula do comprimento. Quem é que lembra a fórmula da área e do comprimento? O problema é isso aí, ó. Não lembram. Vocês sabem o que é um guri ruim? Um guri, velho, ruim. A gente tem raiva, quer dar um cascudo ou um tabefe. Com certeza. A gente chama ele de quê? Quando o guri é muito ruim. A gente chama ele de pirraio, né? Esse pirraio, dá vontade de dar uma tabefada nesse pirraio, não é isso? Então, quando você lembra do guri, você lembra da fórmula. A área de um círculo é π-raio ao quadrado. Π-raio. Π-raio ao quadrado. Quando você só quer o perímetro, quando você só quer o comprimento, quando você só quer cercar o seu terreno, aí essa fórmula para virar a fórmula do comprimento é muito parecido, galera. É só tirar o quadrado e botar aqui, ó, 2 π-raio. As duas formas envolvem o π-raio. Tá vendo? As duas formas envolvem o π-raio. Então não é muito difícil fazer uma questão dessa. É só saber o que ele quer. Eu fui bonzinho com você. Eu botei lá, ó, entre parênteses, qual o comprimento, qual o perímetro. Então ele está falando de comprimento. É a fórmula do C. Eu quero saber quantos metros eu vou ter que comprar de arame para cercar. Eu estou supondo aí que ele vai usar só um fio de arame, né? E normalmente uma cerca o pessoal usa 3, 4, até 5, né? Tem gente que é rico e usa até mais, né? Tá certo? Mas ele teria que ter dito isso. Aí a gente multiplicava. Então, galera... Aí, no caso, é só substituir, né? Somente. Olha que não tem dificuldade. Era só lembrar da fórmula, não é? Aí Só fica 2 vezes 3,14 vezes 3. 2, parabéns, vezes 3,14 vezes 3, que é o raio. Acabou minha conta, né, galera? Acabou minha conta. Agora aqui é só fazer continha. Vocês concordam comigo que essa conta aqui é 3,14 vezes 6? Posso fazer assim? Vocês concordam comigo? Ó, porque eu fiz o quê? Eu peguei 2, ó, multipliquei com 3, que não tem vírgula, que dá quanto? 6. Certo? Então acontece. 6 vezes 4. 24. Tabuada não é mais hora de ter dúvida em tabuada, não. 6 vezes 1, 6. Com 2. 6 vezes 3. 6. Oi? 6 vezes 3. 18. E 2 vezes... Acabou a conta. Agora eu tenho que decidir onde eu vou colocar a vírgula, né? E aí, onde é que eu vou colocar a vírgula? É, só contar as casas. Isso. Andou 2 casas aqui, vai andar 2 casas aqui. Tá certo? Então, contei as casas como Mariana me ensinou. Então, o comprimento dessa circunferência, o que ele vai gastar para cercar esse terreno, ele vai gastar 18,4 metros. Certo? É o que ele vai gastar. Quantos metros, no mínimo, ele vai gastar de cerca? 18,4, 18,84 metros. Essa é a resposta. Se ele dissesse, supondo que Andrei vai usar na cerca 4 fios de arames, então você tinha que calcular quanto ele ia gastar só com um, depois multiplicava por 4. Supondo que Andrei vai usar 3 fios de arame nessa cerca, multiplicava por 3. Supondo que Andrei vai usar 6 fios de arame nessa cerca, tu tem que calcular como se fosse com 1, depois multiplicava por 6. Só isso, galera. Agora eu vou fazer essa mesma questão com outro contexto. Certo? Com esse contexto aqui agora, ó, de área. Bom, veja bem, ó. Agora é com Rita, né? Fazer com Rita agora. Rita, pode ler a questão para a gente, Rita?
E o silêncio da noite. Alisson, pode ler pra gente? Posso ler aonde? Esse aí que tá na sua tela, ó. Maria Rita, começa aqui, ó. Maria Rita. Tá. Maria Rita queria fazer um gramado circular no seu sítio e levou o desenho com as medidas numa loja. Embaixo lá. A quantidade de grama necessária para cobrir a área circular deve ser aproximadamente igual, igual quanto isso aí que eu não sei não. Então ele quer saber aproximadamente é igual a quanto. Olha que ele foi bonzinho, né? Ele já disse o que ele quer, né? Ele quer cobrir a área circular. Aí é fácil, né, Aldari? Qual é a fórmula, Mariana? Vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado. Eu quero que você me diga a fórmula. Só a fórmula. É π raio ao quadrado. Certinho, galera? Então é o que ela disse aí, ó. Ela já foi lá na frente, não perdeu tempo. Vezes o raio ao quadrado. O raio é 3. Quando ficar 3 ao quadrado, a gente já sabe quanto é que vai dar, né? 3 ao quadrado é 6 ou não é? É não, sai daí. É 9. 9. Opa. 9. Então vai ficar 3,14 vezes 9. Opa. Vezes 9. Vou botar essa canetinha aqui que eu acho mais bonitinha. 3,14 vezes 9. Vamos ver quanto é que isso vai dar. 9 vezes 4 é... 16. Isso, garoto. Elevado a 3. 9 vezes 1 é 9 com 3. 11. 12. 12. Isso. É. 9 vezes 3. 27. 7. 28. Com 1, Coloca a vírgula. Agora aqui está o grande lance. Olhe para cá, ó. A resposta a gente já sabe quanto é, mas sabemos em parte. Falta eu decidir aqui, nessa resposta, a unidade. Porque tem uma unidade para comprimento, tem uma unidade para área e tem uma unidade para volume. São diferentes. Se eu vou calcular o comprimento ou o perímetro de alguma coisa, é só a unidade. Não se coloca lá o quadrado. Certo? É só a unidade. Por exemplo, se fosse em centímetros, seria em centímetros. Se eu vou calcular a área de alguma coisa, no final a resposta, se tiver as medidas em centímetro, vai ficar centímetro quadrado. Se eu vou calcular o volume de uma caixa d'água, o volume de um cubo, o volume de uma caixa retangular, no final é a unidade, se for em centímetro, por exemplo, podia ser em metro, né? Vai ficar centímetro ao cubo. Certo? Então, cuidado com isso, que eu gosto de pegar isso demais em vocês, principalmente naquelas provas online. Você vê as respostas lá, estão tudo igual as respostas. Está lá, 28,26 centímetros. Aí a letra B, 28,26 centímetro ao quadrado. A letra D, 28,26 centímetro cúbico. É já para vocês se ligar. As respostas estão iguais, professor? O senhor errou? Não. A resposta, se for para a área, é essa aqui, tá, galera? Tá bom? Aqui, como está em metros, vai ser em metros quadrados. Olha aqui, ó, o raio em metro aqui, ó. Então, cuidado com isso. Cuidado. Tem que se ligar nisso aí. Certinho? Circunferência. O que pode cair de circunferência em uma prova de IDEB é isso aí. Exigir que você saiba a área, exigir que você saiba o comprimento, e exigir que você saiba o que é um raio, um diâmetro e uma corda. Isso é difícil, pessoal?
Não, né? Vamos... Andrei botou SS. Vamos para mais coisas que o IDEB ama. Agora, olhe para mim, ó. Nós vimos o D11, agora nós vamos ver o D12. O D12. O D12, galera, ele exige que você faça problema envolvendo cálculo de perímetro. Eu já disse aqui a vocês o que era o perímetro. Pelo amor de Deus. Perímetro é a soma dos lados. Soma dos lados. De qualquer figura geométrica, tá? É só somar os lados. Mas por que o senhor não fez isso na circunferência? Não somou os lados? Porque circunferência não tem lado. Então, lá o perímetro é chamado de comprimento. Mas é a mesma coisa. É perímetro também. Tá bom? Então, perímetro cai. Eles amam perímetro. Eles amam perímetro. Tá bom? Então, preste atenção na primeira questão de perímetro. Tá bom? Preste atenção. Eu vou ampliar ela, tá? Vou apagar o descritor para ela ficar maior. Tá aí. Questão de perímetro. Ana, pode ler para a gente, Ana? Tudo aí, André? A linha trajetada é um eixo de simetria da figura sombreada. É para ler de baixo também, André? Tá ótimo. Tá. É só, Tem que tá só mais aquela lado. parte lá, ó. O perímetro. O perímetro da figura é... Ok, obrigado. De nada. Olhe para mim, galera. Calcular perímetro é só somar os lados. Mas ele disse uma coisa interessante aqui que o cara só vê lá no 6º ano, que é eixo de simetria. O eixo de simetria divide a figura em dois lados iguais, em duas partes iguais. Por isso que chama de simetria. Porque divide em partes iguais. Beleza? Então se ligue, ó. Se isso aqui é uma simetria, eu posso garantir que esse pedacinho aqui é quanto, negada? Diga aí, quanto é? 15 centímetros. Isso. Se prepare, isso aqui com certeza eles vão cobrar. Tenha certeza disso. Então, beleza. Eu já tenho várias coisas. Ó. Já tem esse ladão todinho, ó. Ó que legal. Eu já tenho esse ladão todinho, ó. Que é, todinho é 30 centímetros. De boa. Eita, eu tenho esse pedacinho aqui também, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui também, ó. Já deu, é 11. Eita, eu tenho esse pedacinho também, ó. É 7. Eita, galera, eu não tenho esse pedacinho aqui, ó. É 6, não? Como é que tu descobriu, Mari? Porque o outro é 17 e esse é 11. Ô, Aí falta Virgínia, 6 para fazer 17. Isso tá vendo o raciocínio de Mariana, ó? É 6. Tenha medo, não. É isso mesmo, Mariana. 6. Legal? Aí, se esse pedacinho de lá é 6, esse também vai ser 6. Esse pedacinho aqui vai ser 7. Eita, Mariana. E esse pedacinho aqui, Mariana, ó. Como é que eu adivinho esse aqui? Né? Peraí, Valderi, deixa eu calcular Não, aqui. pode raciocinar. Isso aí tem uma malandragem que você tem que conseguir ver. Se não vê, não faz essa questão. O grande problema dela é isso aqui, esse pedaço de cima. Mas pode olhar com inteligência. Eu sei que vocês têm capacidade para isso. Somos lá? Não. Não. Ah, não, Alderi, já entendi. Eu acho. Ah, não. Peraí. Ó, Esse ladinho aí tem 7. E esse lado grande tem 30, juntando os dois. isso, tá indo certo. E se diminuir 7 de cada lado? Você quer diminuir quantos sets? Só um? Tipo assim, não é 30 o grandão embaixo? É, tá indo certo. Menos Aí não quanto? tira 7 de cada canto? Só 7? Não, é 14, né? Fechou. É isso aí. Certo? É isso? É isso mesmo. Certíssimo. Certíssimo. O raciocínio é isso aí mesmo.
Então, quanto é 30 menos 14? 4 para 10 é 6. 2 para 3 é... 16. 16, no caso. Então, aquele lado lá de cima é 30, que eu tiro 7, e depois eu tiro 7. É 16. Então, esse pedacinho aqui, galera, ó, de cima é 16, tá? Toda vez que ele pedir um lado assim, ó, que está na horizontal, você pode olhar só para os lados que estão na horizontal, ó. Só para o que está na horizontal. Ó. Então, eu tinha esse todinho que era 30, ó. Aí eu vou e tiro esse pedacinho aqui, ó, que é 7. Tá vendo? Aí eu vou e tiro esse outro pedacinho aqui também, ó, que era 7. Quando eu pegar 30 e tirar esse pedaço vai ficar só isso aqui, ó. Legal? Então, cuidado, só olha para a horizontal. Ele quer lado na horizontal, você não vai olhar para a vertical, só olha para a horizontal. Legal? Então, beleza. Achei 16. Agora dá para me somar, né? Dá para mim achar o meu perímetro de forma bem tranquila, ó. Perímetro. Vou começar com esse ladão de baixo, ó. 30 mais 11 aqui. Se não quiser botar 11, pode botar 17 e 17. Mas eu vou botar 11. 11 mais, ó, vai circulando para tu não se perder, mais 6, mais 16, mais 6 de novo, mais 7, mais, esse pedacinho aqui a gente já sabe que é 11, do mesmo jeito do outro lado. Pronto, quando tu somar isso aí, acabou a conta, né? Acabou tudo. Morreu Maria Preá. Vamos somar aqui de duplinha. Esse mais esse, dá 41, né? Agora eu vou somar esse com esse, ó. 7 mais 6. 7 mais 6 é 12, 13. Vou somar esse com esse, ó. Só somando de duplinha, ó. 6 mais 6, 12. 12 com 10, 22. E essa duplinha aqui, 18. Então, a conta final é 41, 13, 22 e 18. É uma conta grande, facinho de errar também, viu? Facinho de errar também. 3 mais 1, 4, né? 4, 5, 6. 8 mais 6. E aí, 8 mais 6? 12. Será que é 12, 8 mais 6? Não sei não. Hoje mais 6, eu tava somando mais 4. Ah, 1, né? 14, né? 5, 6, 7, 8, 9. 94 centímetros. É a nossa resposta. Eu vou ter que rever essa lá que eu tô boiando feito uma boia. Eu também, mano. Tá Só somando lá, meu povo. Só continha de somar. Pô, tô entendendo. Ó, Dere, deixa eu fazer uma pergunta aqui ao senhor. Cada um é cada um. Eu não poderia colocar direto, não, porque o senhor colocou, tipo, 30, aí 11, 7, 6. Eu não poderia ir mais rápido, não, mais, tipo, colocar 30, aí esse lado grandão todo em que a gente viu não era 17? Agora diga os números aí que você queria colocar, só para me ver se eu ia errar, ó. 30, beleza, tranquilo. Uhum, Vai. 17. 17, beleza. Qual era o outro? Ah, não, Dere, mas tem esse negócio do ladinho, né? O lado em 7. Se você botasse aqui 14, eu aceitava. Que você contou esse 7 aqui, ó, com esse 7 aqui, ó. Certo? Cuidado, que tem também 2 17, né? Tem um 17 do outro lado também. Mais 16. Se você fizesse isso aí, eu aceitava. Certo? Quer ver essa soma aí também ser 94, ó? 30 mais 17 mais 14 mais 17 de novo mais 16. Olha, 94. Agora, cuidado. Pode ir mais direto? Pode. Mas tome cuidado. Porque você não pode engolir esses lados aqui, né? Quando eu vou direto demais, eu corro o risco de engolir alguns lados. Mas pode.
Eu gosto de fazer todos os lados, contando de lado por lado. Mesmo que eu vá perder tempo, mas eu estou incluindo todo mundo. Legal, questão com perímetro feito. Olha que não tem dificuldade, pessoal. Perímetro é somar lado, mas claro que ele vai exigir alguns besteirinhos que tu veja, que tu tenha uma visão mais aguçada. Tem que ficar um pouquinho difícil a questão, né? Ele não vai botar uma questão simples demais também, não, né? Também, peraí, né? Aí é para gurizinho. Depois, se vocês quiserem, vocês assistem a aula novamente. Eu vou postar ainda hoje essa aula. E se vocês quiserem também, depois eu boto essas questões aí num grupo, aí você faz ela sozinho em casa, entendeu? Tenta imprimir ou fazer pelo celular, sei lá, fazer no caderno. Mais uma questão aí, galera, vamos ganhar tempo. Essa questão também é uma questão que, ó, quantos metros de cerca, ó, a questão de cerca também, ó, Daniela terá que comprar. Então, ela quer cercar esse terreno. Eu não vou perder tempo lendo essa questão, não, tá? Ela quer cercar esse terreno aí, ó. Claro que tem uma pegadinha aí. Você tem que ver. Então, se eu quero cercar esse terreno, eu vou calcular o perímetro, né? Perímetro. Ó, Daniela quer cercar o terreno, bebê nessa figura de dois lados consecutivos são sempre perpendiculares e as medidas de alguns lados são de cada metro. Eu li a questão porque eu podia ela ter dito que quer cercar com 2 arames, aí eu tinha que se ligar nisso também. Então, olha só, o primeiro lado quem é? 80. Mais, segundo lado quem é? 60. Mais, tá vendo que é só somar, Andrei? Tu tá com sono aí. Mais 60. Tá vendo? Eita, galera. Ó quem tá aqui, ó. Ó, não sei quem é. E aqui, ó, não sei quem é. Tem que descobrir. Senão, não faz. E não adianta tu engolir, não. Eu sei esse lado em grande, Alderi, que é esse Quanto? lado que tá 40. Aí se Certo. juntar, tem que dar 60, então falta 20. Isso, achamos esse lado aqui, ó. Agora é esse aqui, Maria. Para achar esse, 20 Maria, você... também. Hã? É 20 também. É 20 também, ó. Porque aqui tu já tem 60, mas tem que dar quanto, ó? 80, então tem que botar 20 aqui. Poxa, Alderi, e esse triângulo retângulo aí? Triângulo retângulo. Tem um monte, ó. Aí um monte, ó. As hipótenusas aí, ó. Não, Aí, mas eu Alderi, agora eu só consigo enxergar isso. não vou mexer nisso aí, não, tá? 20 mais 20. Já incluí esse lado e agora esse lado aqui, ó. Pronto, o perímetro é isso aí. É só somar, galera. Só somar, ó. Aqui já dá 120, ó. Aqui já dá, ó, 80. E se eu pegar 80 mais 120, já dá 200, né? E 200 mais 80 dá quanto? 280. Isso. Agora, qual a unidade? Ele deu unidade? Deu não, né? Oh, beleza. Não deu unidade, não. Letra B de bola. Bola. Muito fácil. Questão de perímetro. Vai ter uma besteirinha que você vai ter que tentar descobrir, tá? Vai ter besteirinha lá. Claro que vai ter. Não vai dar de graça, né, a questão? Então, tem que você descobrir. Legal, vamos para a próxima questão, para nós não perder tempo, porque tem muita coisa para a gente revisar. Muita coisa. Mais uma questão, galera. Mais uma questão. Será que é de perímetro? Perímetro eu já estou craque. Agora não, ó. Ele quer, ó, quanto mede a área? Eita, galera. Para você calcular a área, você tem que lembrar de quê? Da área das figuras. Quais são as figuras mais importantes que eu não posso esquecer? O meu amigo quadrado, né? Então, o quadrado, eu tenho que saber a área do quadrado. Qual é a área do quadrado? Quem é que lembra? Isso aqui eu não posso jamais... É lá dar o quadrado? Isso. Tem que lembrar da área do retângulo também.
Tem que lembrar do meu amigo triângulo também. Se eu souber dessas 3 fórmulas, eu estou com 70% de qualquer prova com área garantido, porque é os que mais caem. Então, Mariana já disse, é só pegar o lado e multiplicar pelo lado, que dá lado ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um quadrado, tá certo? Essa é a fórmula da área. Depois, se eu quero calcular a área de um retângulo, também é multiplicar o lado vezes o lado, só que um dos lados é base e a outra é altura. Mas é pegar um lado e multiplicar pelo lado. Então, essa fórmula e essa são iguais. É só lado vezes lado. O triângulo é muito parecido com um retângulo. Na verdade, um retângulo é 2 triângulos. Na verdade, um retângulo é 2 triângulos. Ó, galera, ó, só é lembrar. Isso é um retângulo. Aí tu divide aqui no meio, ó. Tu tem um triângulo aqui e tem outro aqui. Então, se eu quero calcular a área só de um triângulo, é só pegar o retângulo e dividir por 2. Então, é muito simples a área do triângulo. É a base vezes a altura, ou seja, é a fórmula do retângulo, só que eu vou dividir por 2, porque eu só quero um triângulo, eu não quero o retângulo. Legal? Então, as fórmulas são bem simples também, tá? Mas qual é a dica que eu dou a vocês? É ir na internet, né? Você vai lá na internet, ó, e tem que botar isso aí no juiz, ó. Área das figuras geométricas. Isso aqui tem que estar pregado, ó. Tem que estar pregado aí na sua casa. Tá vendo, ó? Um negocinho desse aqui tem que estar pregado, ó. Ó, todas as figuras geométricas. Trapézio, ó. Mapa mental aqui, ó. Tá vendo? Olha esse aqui, esse mapa mental. Show de bola aqui, ó. Show de bola. Esse aqui tá lindo, ó. Vou dar um zoom aqui. Olha isso. Isso aqui é para o cara imprimir. Tem que deixar em casa, ó. Tá vendo? Quadrado, trapézio, retângulo, triângulo, né? Paralelogramo, losango, círculo. Tem 2 fórmulas para a área de triângulo aí, ó. 2 fórmulas, ele usa 2 delas, ó. O triângulo equilátero é um triângulo qualquer. Então, isso é vocês que tem que correr atrás desse tipo de coisa. Tem que estar coladinho aí. Beleza. Ah, professor, de boa. Vamos embora, ó. Vamos calcular a área. Para calcular a área, galera, você mala aqui, ó. Eu vou calcular essa área, depois essa área e depois essa terceira área, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho um retângulo, aqui eu tenho um quadradinho e aqui eu tenho um triângulo. Legal? Então, quando eu calculo essas áreas, são mais 3, acabou. Morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá. Legalzinho? Então, veja bem. Vamos calcular. André ainda está comigo ou já está dormindo? Tô aqui, né, meu parceiro? Tá me tirando mesmo? Raíssa ainda está comigo ou já deu um cochilo? Não, tô aqui ainda. Gabi, já dormiu, Gabi? Chama Maria Clara, Maria Clara. Tô aqui. Clara ainda está comigo, Clara? Tô. Então, olha, galera, eu vou calcular a área do 1, né? Que é a área do retângulo. Base, o lado, vezes lado. Se não lembrar o que é base e altura, não tem problema não. Multiplica o lado vezes o outro. Então, é 2 vezes 3, que vai dar 6. Calculei a 1, agora eu vou para a 2, ó. A 2, ó. Mariana já disse, é lado vezes lado, ó. Lado vezes lado. Ó, o outro lado, é tudo igual. Por isso que é quadrado. E tem ângulos de 90 graus ali. 2 vezes 2, que dá 4. Tudo isso aí, ó, ao quadrado. Metro ao quadrado, metro ao quadrado. Agora eu vou para a terceira área, que é onde vocês mais erram, né? Que é a área do triângulo, né? O triângulo eu já sei, professor. É base. Quem é a base do triângulo ali? 1 vezes a altura, que não está aqui, mas eu sei que é 2, ó, que é do mesmo jeito dessa aqui, ó. 2, tudo isso dividido por 2, ou seja, a base vezes o tamanho dele, a altura dele, dividido por 2. 2 corta com 2, sobra 1. Essa é a área total, ó. Só somar. Bicho, se eu somar 6 mais 4 mais 1, todo mundo sabe quanto é.
é 11 metros quadrados. Letra D de doido. Legal? Então, vai cair a área. Tenha certeza, eles amam a área. Agora, eu não sei qual que vai cair. Se cair a área do círculo, vocês já sabem. Eu já ensinei a área do círculo. É só lembrar do π raio ao quadrado. Se cair a área do retângulo, lado vezes lado. Se cair a área do quadrado, lado vezes lado. Beleza, professor. Teacher, beleza. Deixa eu olhar mais aqui o que é que eu tenho aqui. Vamos ver volume. Já falei de volume. Disse a vocês que qualquer pessoa ama volume, galera. Qualquer. Enem ama volume. IDEB ama volume. Concurso ama volume. Tudo. Os caras amam volume. Agora olhe para mim, ó. Como é que eu calculo o volume? Não é difícil. Ó, galera, se for volume, se for um cubo, multiplica as 3 dimensões. Se for uma caixa retangular, multiplica as 3 dimensões. Então, não tem segredo. Você vai multiplicar as 3 dimensões. Em qualquer um deles vai ter 3 dimensões. Legal? Então, você vai fazer 3 multiplicações. Certo? Você vai multiplicar, ó, a parte de baixo, que a gente chama de comprimento, a largura e a altura. Certo? Você vai multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Mesmo que você não saiba quem é nenhum dos 3, se você conseguir multiplicar as 3 dimensões, você acerta a questão. Quando o professor de matemática me ensinou volume, eu nunca aprendi largura, comprimento, altura. Não, eu pego as 3 e multiplico. Se eu multiplicar as 3 dimensões, acabou a questão, moço. Tu acertou a questão. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 8... 128. Já fez aí, ó. André já fez. 128. Agora, lembre do que eu te disse. Cuidado com a unidade. A unidade não é ao quadrado. A unidade é ao cubo, porque tu está multiplicando isso que está em metro, isso que está em metro e isso aqui que está em metro. Metro vezes metro vezes metro são 3 metros, ou seja, é o cubo. Legal? Então, a resposta é letra D. No caso, se tivesse, supor, uma pegadinha aí. No caso, podia ser, né? Lá em cima, um 2. Aí você tem que Isso. saber. Como é que tem pegadinha nisso? Ó, eu já peguei questões que ele dá as 3 dimensões, tá vendo aí? Então, ele diz assim, André, eu tenho uma caixa retangular, como tá aí, essa foto aí. Só que, André, eu coloquei areia dentro, eu coloquei água dentro, eu coloquei purpurina dentro, eu coloquei algum líquido dentro, entendeu, André? Aí ele diz que quando eu coloquei o líquido, olha só, o líquido ficou assim, ó. Ficou aqui, ó, o líquido. Tá vendo, ó? Ficou o líquido aí. Ou areia, ou terra, ou barro. Ficou aí o líquido, ó. Tá vendo? Só que a altura que o líquido ocupou, quando eu fui colocando o líquido aí, a altura que o líquido ocupou, ele ocupou uma altura de 5, por exemplo. 5 metros. Quando eu fui jogando a terra dentro, e ela ficou aí nesses 5 metros aí, André. Aí ele diz assim, qual o volume da areia que eu coloquei, da terra que eu coloquei, do barro que eu coloquei, da água que eu coloquei. Aí, se o aluno for bobinho, ele vai fazer essa questão do jeito que eu fiz aí em cima. Ó. 4 vezes 4 vezes 8. Ele não olha a pergunta, ele não se liga na pergunta e ele se estrepa, né, André? Essa é a grande pegadinha desse tipo de questão. Então, veja que ele não quer o volume da caixa. Ele quer o volume da terra, do líquido. Pode ser qualquer tipo de pergunta, né?
que ele colocou. Da Então, no areia. caso, podia ser o sol aquele número lá. Só assim. Isso. Multiplica as três dimensões do mesmo jeito. É volume. Agora, quem é as três dimensões? Certo? 8 descartável. 4 e 5. Ó. Veja que eu mudei a pergunta. Eu não quero o volume da caixa. Eu quero só o volume que ocupou aquela areinha lá. Se Mas tu ligou? falou que se não, sempre vai vir com as 3 dimensões. Tem que vir, cara. Senão não dá para tu fazer a questão, não. O volume tem que ter as Né? três dimensões. Certo. Ou alguma dica para as três dimensões, né? Mas normalmente ele tem que dar as três dimensões. Legal? Então essa questão aí foi uma questão do IDEB. Na época nem chamava de IDEB, né? Era PAEBS na época, né? Depois Já ouvi evoluiu para a Prova Brasil e agora é tudo IDEB. Ou essa aí, Andrei. Ou essa aí, tá vendo? Outra questão que ele pode dificultar é trazer número com vírgula, que os alunos odeiam número com vírgula. Nossa, verdade, Adri. Mas você não pode se entregar fácil, não, né? Verdade. Tem que tentar, pelo menos. Então, ó, o volume a gente já sabe, multiplica as três dimensões. E o que é bom dessas questões aí é porque do IDEB é que tem como marcar. Você se errar no cálculo, você sabe que errou. Então, vamos multiplicar as três dimensões, ó. 2 vezes 3 vezes 1,5. Se você errar a ordem, você não erra a questão, porque a multiplicação Porque é o mesmo resultado, né? Não importa a é ordem. exatamente. Aí vai ser 6, 6, 9. Aí eu vou multiplicar 6, ó. Aqui, porque não é com vírgula, aí eu faço 1,5 vezes 6, né? Que André já deu a resposta aí, né, cara? 6 vezes 5 é 30, né? A 3, 6, 7, 8, 9. 90, não. Andou uma casa, andou uma Fica casa. 9,0. 9 a É, fora. Vai ser questão C. Se o gabarito tivesse ali só 9, estaria certo também, viu? Cuidado com isso. Porque é 0 à esquerda. Exatamente. Uma vez eu pergunto no gurizinho do sexto ano, eu disse, sei quem é maior? Esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, ó. Aí eu botei um monte de zero, ó. Vou botar um monte de zero para ficar 1 milhão, bem grandão. Qual é o maior? Esse ou esse? Aí o gurizinho subiu lá de baixo, professor, ó. É um monte de zero. Eu disse, não, todos os três são iguais. Ele disse, não vai com a porra que não é. Eu disse, porque esse zero aqui depois da vírgula, ele não vale nada. Aí muitos alunos ainda não conseguem ver isso, né? Acredita que o último é o maior, e não é, são iguais. Por isso que eu sou um 0 depois da vírgula. Diga isso não, pelo amor de Deus. Zero à esquerda. Questão de volume, tranquilo. Pra mim, essa foi mais fácil que a dos outros. Legal? Que a do verdade. 0. Também, viu, Adri? E vamos finalizar a nossa aula com uma das coisas que mais cai no Enem. Esse aqui quem ama é o Enem. O Meu IDEB Deus, não é. mano, esse Enem me dá medo, Alderi, Eu juro. não Nunca sei pra tive onde tanto vai essa medo parada do aí. que eu tenho medo de um Enem. Meu Deus. Então, essa aqui eu botei, mas eu acho que é um dos últimos assuntos que o cara vê no nono ano, que é a questão de gráficos e tabela. E às vezes nem dá tempo a gente ver isso, aí acaba que não vendo. E é tão fácil que a gente, às vezes, erra uma questão, uma besteira, né? Certo? Então, presta atenção, ó. Vocês vão, tenha certeza que o IDEB coloca pelo menos uma. Se colocar duas, dê graças a Deus. Quando você vê duas questões com gráfico lá, diga graças a Deus. Porque não é difícil, galera. Nem conta tem direito. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa aqui, ó. Certo? Deixa eu ampliar ela aqui, porque ela está um pouco pequenininha. Ele diz assim, ó. Para confeccionar 1.000, só 1.000, ó. Eu vou até sublinhar aqui, ó. Deixa eu tirar esse bichinho aqui, que é o D36, né? O do escritor 36, que é para interpretar gráfico e tabela. Ele diz assim, ó, para confeccionar só 1.000 ml, ó. 1.000 ml. Legal, 1.000 ml. Eu vou gastar, olha lá, eu vou gastar para fazer um refrigerante de laranja, por exemplo, né? Que é um refrigerante colorido. Utiliza grandes quantidades de ingredientes. Mostra o gráfico, ó. Ele vai gastar
suco natural para poder fazer 1000 ml, viu? Ele vai gastar água e ele vai gastar corante. Ó, isso é o que mata a gente, esse corante aqui. Ó. Então, ele vai gastar quanto? Eu sei o que ele vai gastar. Ele vai gastar suco, ele vai gastar água e ele vai gastar corante. Por isso que fica laranjinha. Legal. Agora, Por isso que você pega câncer. isso é o que lá a gente pega lá. Agora, olha só, galera, eu tenho que descobrir quanto ele gasta de ingrediente em cada um. Quem vai me dizer isso é o gráfico, ó. No caso, Suco o suco é natural, lá vai, ó. 450. Quanto? 450. Isso, garoto, ó. Água 350 e o outro é 200. Tá vendo que vocês já estão ligados? Eu nem dei esse assunto, vocês já sabem o quanto de ingrediente que eu gasto. Tá vendo aí? Eu me acho que foi no quinto ano, né, Ferro? Um cor com esses gráficos aí, é um cor disso aí. Aí foi uma prova nesse estilo. Acho que no oitavo também, não lembro. Não, foi sétimo. Que eu até tinha mandado meu gráfico pra Laís. Ela disse que tinha amado meu gráfico. Que eu fiz bem explícitozinho. Graças a Deus, tá vendo? Legal, galera. Então tá aí o que a gente gasta para 1000 ml. Aí ele vai perguntar aqui para você. Para fabricar 3000 ml de refrigerante sabor laranja, tem que ser o mesmo sabor, né? As quantidades em ml de suco natural, de água e de corante é quanto? Então ele quer agora não mais para 1000, ele agora quer produzir 3000. E quer saber, com base nessas informações aí do gráfico, que a gente já sabe, quanto ele vai gastar de suco, quanto ele vai gastar de água e quanto ele vai gastar de corante. Aí vocês me dão que dica para mim descobrir quanto é que ele vai gastar de suco. Veja que eu tinha 1000. Aí multiplica por 3, né? Isso, olha que menina sabida, ó. Como eu quero 3000 ml, é só de 1000 para 3000, de 1000 para 3000, ele multiplicou por 3. Então, tudo aqui vai ser multiplicado por 3, negado, ó. Tudo aqui, ó. Porque senão não dá certo, não. Não tem jogo, não. 450 vezes 3, dá quanto? Dá 1350. 1300. Rápido aqui, né? Que esse da meta eu não faço, não, mas tá bom. Então, isso aqui é o suco, ó. Eu já vou olhar se eu posso marcar ou não. Se tiver um 1350, eu já marco. Olha só, galera, já tem gabarito, ó. Se eu quiser terminar, eu termino a questão. Mas se eu não quiser, já era, né? Porque sempre o primeiro vai importar. Fora se não tiver pegadinha, né? Também. Eu acho que aí não tem, não. Vamos só confirmar. 350 vezes 3, tu acha que dá quanto? 1050. Ó, tá vendo que não tem pegadinha? E 200 vezes 3. Dá 600. Então, olha aqui. Ele falou respectivamente, então tem que ser na ordem. 1350, 1050, 600. Resposta correta. Tá vendo que gráfico é uma questão que vocês não podem perder. Não pode nem pensar em perder. Se pensar em perder, meu irmão, você tá lascado. Por quê? Porque é fácil, velho. Não é difícil. Vou apagar aqui. Ui, era tu que eu queria apagar. Agora eu vou jogar essa questão aqui para a gente fazer. Ó. Galera, às vezes o gráfico ele não dá exatamente o valor, como o Andrei viu ali, né? Ele pode dar um pouquinho mais abaixo, mas você faz uma estimativa. Certo? Então você viu ali que ali estava exatamente as quantidades, né? Mas se ele não der exatamente as quantidades, der um pouquinho abaixo. Isso acontece muito em empresa, né, Alderei? Isso. A estimativa é que nós ganhamos tal valor nesse ano, nesse mês. Demais. Isso aí tem demais, André. É tipo assim, ó. Aqui tem 350, um exemplo, ó. Aqui tem 250, ó. Aqui tem 150. Então você já percebe que ele está andando de 100 em 100. Mas ele diz assim, ó. A minha empresa gastou isso aí, ó.
no mês de janeiro, ó. Aí gastou isso aqui, ó. Aí você diz, eita, pílula, ó, não é 350. Eita, pílula, não é 250. Mas você sabe que é mais ou menos aí, ó, no meio. E você percebeu que está andando de 100 em 100, você percebeu que está andando de 100 em 100, então mais ou menos ali vai ser 300, mais ou menos, pode ser um pouquinho maior. Então vocês têm que ser mala de fazer essa estimativa também. Nem sempre o gráfico dá exatamente onde é, mas ele deixa para você fazer a estimativa e quando você olhar tem gabarito, tá? Tem a resposta correta. Então fique ligado nisso também, que eu percebi que as provas deles, eles trazem muito isso. O IDEB, Você ele... tem a cabeça pro futuro, aí realmente ele pensou. Então preste atenção nisso aí. Aí, ó, o que anda aí disso, ó, faturamento de uma empresa, tá vendo, ó? Gráfico Eu nem aí, tinha lido a questão, viu? nem tinha lido, né? Faturamento de uma empresa, ó. Certo? Então tá aí a empresa, né? O faturamento dela em bilhões, ó, de reais, certo? É uma empresa que foi de 2003, esse gráfico foi de 2003, ó, até 2008, simples também, foi de 2003 até 2008. Em 2003, ó, o faturamento dela, ó, 5,9 bilhões. Em 2008, ó, o faturamento dela, ó, 13,9 bilhões. Aí ele diz, ó, de acordo com esse gráfico, o faturamento dessa empresa em 2008 aumentou quantos bilhões em relação a 2003? Então, ó, ele quer saber o aumento que teve de 2003 para 2008. Em 2003 era quanto o faturamento? 5,9. Em 2008, ó. 3,9. Teve um aumento ou não teve? Mas é claro. Então, de Sim. quanto foi esse aumento? Como é que eu calculo um aumento? Eu faço o quê? Que conta eu faço? Multiplica, divide, subtrai, soma. Dicas, me ajuda, pelo amor de Eu Deus. tava tentando a multiplicação. Multiplicação. É, multiplicação, mas você já tá na dúvida do negócio Ó, que eu tô. E se Não é diminuir o primeiro, o de 2008 pelo de 2003? Então, eu e tava fazendo isso, mas sei lá, tá dando meu aqui meio errado aqui. é isso mesmo que tem que fazer, o que a Mariana disse. Porque eu vou dar um exemplo para você. Eu digo, O que Ana, sobrar vai ser o aumento que teve. isso. Se eu digo Ana, no ano 2000, Ana tinha, um exemplo, né? Ana tinha 15 anos. Só que no ano 2005 ela tem 20 anos. Qual foi o aumento de idade? 5. É só Pois subtrair. no caso aí, se eu tiver fazendo a conta certa, vai ser 8 bilhões. Se eu tiver. Só fazer isso aí, ó. Aqui dá 0. 5 para 13, 8. Ou seja, a resposta é Então, fiz certo. letra A. É ficha. Então, vocês podem perder questão envolvendo gráfico, nem sonhe, né? Nem sonhe. Pode perder questões envolvendo área, nem sonhe. Questões envolvendo volume, nem sonhe. Cuidado com o que André disse aqui. Pode ter pegadinha. Ele vai dar uma caixa e não quer a caixa, não. Ele não quer o volume da caixa, não. Ele quer só o volume do que coloca dentro da caixa. Mas Agora, se não der o volume que dentro da caixa, ele vai dar a alturazinha do que ocupou, com certeza. Vai dar duas alturas. A altura da caixa para te confundir e a altura do líquido, dentro do que tem dentro, exatamente. do objeto, do líquido, da farinha, do pó, o que for. Pó A não. garrafinha dele que ficha, ó, bonitinha. Pó ele não dá não, porque senão confunde com drogas, né? Aí dá problema. Não fala isso no YouTube, não, Aí a viado. Beneguinha acertando questão, menino. Eita, quem tem ninguém sabe calcular pó, viu? Mariana. Helder, a aula já terminou já? Terminou. Profissional.
Esse quer sair dessa, essa quer sair da Falta aula. 5 Cadê?